agora o nosso assunto é bioestimuladores para pessoas bariátricas. A doutora Cris Calvetti já está com a gente aqui ao vivo no estúdio, pós-graduada, é biomédica, pós-graduada em estética avançada e mestre pela Universidade de São Paulo, USP, e vai nos trazer muitos esclarecimentos sobre esse assunto. Boa tarde, muito bem-vinda, doutora Cris. Boa tarde, Helena. É um prazer imenso estar aqui com vocês e ainda mais falando sobre estética, que é uma área que eu amo, com foco hoje na parte de bariátricos, né, flacidez. Pois é, hoje a busca por procedimentos estéticos está cada vez maior, né? O Brasil é o segundo país que realiza mais procedimentos estéticos do mundo. Os Estados Unidos estão à frente nesse ranking. E hoje a gente quer abordar, né, a estética com foco para as pessoas bariátricas. Então, o que são os bioestimuladores de colágeno e como podem ser usados no tratamento para pessoas pós-bariátrica? Perfeito. Então, assim, o processo, né, de flacidez, ela já ocorre naturalmente no nosso corpo. Então, levando em conta uma pessoa bariátrica, que ela teve uma distensão do tecido e automaticamente tem aquela sobra de pele, a gente precisa estimular o colágeno. O que é interessante nesse caso? Existem, então, técnicas tanto não invasivas como minimamente invasivas, que podem aumentar a espessura da pele, criar mais colágeno e, então, favorecer com que o pós-cirurgia ele não seja tão afetado. E como a gente falou, né, do estimulador de colágeno, mas como os procedimentos em geral podem auxiliar nessa recuperação pós-bariátrica? Certo. Então, assim, eu tenho procedimentos que são o uso de equipamentos. Então, são diversos tipos de equipamentos que a gente tem hoje no mercado e eles agem de diferentes formas, mas todos com o intuito de aumentar a produção de colágeno no corpo. E também temos os procedimentos minimamente invasivos, como no caso, né, de bioestimuladores de colágeno líquido. Então, eu trouxe aqui algum deles para mostrar para vocês. E eles são, então, colocados na superfície, né, um pouco abaixo da pele. E esses produtos, então, eles ativam uma produção de colágeno no nosso corpo. São produtos que são regulamentados, que têm muitas publicações científicas e que o nosso corpo, então, ele aceita. Então, chama de biocompatível. Ele não é um produto que dura para sempre. Ele é um produto que ele vai sendo expelido no nosso corpo à medida que o tempo vai passando. E há um momento certo para a pessoa bariátrica realizar procedimentos estéticos? Sim, eu gosto sempre de abordar esse caso, porque após a realização da cirurgia, né, então tem aquele período então, que tem todo o processo pós-cirúrgico da parte de alimentação, parte da nutrição, porém, a perda de peso ela é muito acentuada. Então, dentro de poucos meses, perde-se muita gordura. Então, automaticamente, muita flacidez. Quando a pessoa já tem todo esse planejamento, é interessante, antes mesmo da cirurgia, a gente já iniciar com os bioestimuladores de colágeno, porque não são tratamentos que ocorrem resultado de forma rápida. O resultado dos bioestimuladores, tanto de forma de equipamento como os injetáveis, eles levam um tempo para mostrar resultado, é um resultado contínuo. Então, geralmente, a gente vai conseguir perceber os efeitos dele após 3, 4 meses da aplicação. E quando a gente percebe os resultados, por quanto tempo ainda a gente vai conseguir ter esses resultados ainda? Porque não é um procedimento que é feito uma vez e está ali para sempre, né? Exato. Isso vai variar um pouco de técnica, tá? Então, eu tenho equipamentos que podem gerar resultado dentro de até 8 meses, até 12 meses. E eu tenho produtos que são injetáveis que podem durar até 25 meses. Então, ele varia um pouco. Só que, assim, um ponto bem importante para mencionar é que isso vai ser dependente também um pouco das características do meu cliente. Então, se é um cliente jovem, ele tem uma resposta de produção muito mais acentuada de que, por exemplo, uma pessoa de 40, 50, 60 anos, onde o seu próprio metabolismo ele já está em baixa. Então, não consigo dar a mesma resposta se eu tenho uma faixa etária diferente, se eu tenho hábitos diferentes. Então, por isso que a estética ela é sempre muito personalizada. Então, provavelmente, nesse cliente onde eu tenho uma idade mais avançada e eu tenho um grau de flacidez mais intensa, eu preciso entrar com várias tecnologias e várias aplicações para a gente conseguir ter um resultado legal. E, doutora, é importante a gente sempre pensar, como falou, né, que cada paciente é único e realmente a estética
tem inúmeros tratamentos e sempre com muitas inovações. Tu pode falar um pouquinho para a gente das inovações nesses últimos anos, nesse ano de 2025, assim, dessas novas tecnologias e tratamentos que tu tem acompanhado no mercado? Sim, hoje, né, o ponto crucial que a gente vê na estética é a gente mesclar tecnologias, não utilizar somente uma tecnologia ou outra. Hoje os equipamentos estão cada vez mais avançados, então tu vê que todo ano tem um novo equipamento, então um equipamento que ele consegue entregar mais resposta com menos dor para o meu cliente, ou eu tenho um resultado um pouco mais acelerado, ou um pouco mais de produção. E assim, o que é o mais interessante não só pensar em bioestimular, mas também pensar que eu preciso preparar aquele ambiente. Eu falo assim que o nosso corpo, quando eu falo de colágeno, é como se fosse uma fábrica. Então, se eu preciso ter uma alta produção, eu contrato funcionários temporários para a minha fábrica. Então, seria mais ou menos essa a ideia dos bioestimuladores. Porém, eu preciso ter aquela matéria-prima, eu preciso manter a minha pele com mais qualidade, com mais nutrientes, com mais água. Então, hoje a gente vê a necessidade de um mix, de tratamentos para a gente potencializar o resultado. E falando de resultados, vamos falar antes da aplicação, na verdade. A aplicação, então, ela é dolorida? Ela tem um tempo de recuperação, por exemplo, do estimulador de colágeno? Quando eu falo de bioestimulador de colágeno injetável, a gente precisa, então, ao pós da aplicação, ter alguns cuidados, como a maioria dos tratamentos, não se expor a ambientes quentes, não se expor ao sol. No caso dos bioestimuladores, a gente precisa ter algumas massagens que são demonstradas para os clientes próprio consultório. O uso de medicamentos, antibiótico, anti-inflamatório, relaxante muscular, eles não são bem-vindos nunca com tratamentos estéticos. E algum suplemento, por exemplo, para ajudar ainda mais no resultado, existe? Sim, é extremamente válido, Vem daquela linha que eu falei anteriormente. Quando eu tenho o meu corpo nutrido com bastante ferramentas para o meu corpo conseguir produzir, então essa proteína, ele vai ter uma resposta mais acentuada. Então, assim, a pergunta, clichê do consultório: tomar colágeno ou não tomar colágeno, Então, assim, quando a gente entra com bioestimuladores de colágeno, eles são extremamente bem-vindos, porque eu estou fornecendo suporte, então, para esse colágeno ser produzido. Perfeito, esclareceu uma dúvida que realmente todo mundo pergunta. E aí, o colágeno ajuda ou não ajuda? Ou não então, ajuda, qualquer exato. suplementação, ela é bem-vinda. Sim. Mas, claro, sempre procurar um profissional adequado para te dar essas orientações, doutora? Sim, porque sempre existem, os casos atípicos, a gente tem que entender um pouco mais da rotina do cliente, como que é a ingesta de água, como que é a alimentação, Então, são vários os fatores que podem impactar, Lembrando que para fazer tratamentos estéticos, a saúde sempre precisa estar plena. Não posso submeter o meu cliente a um tratamento, sendo que ele está fazendo o tratamento de alguma doença, está com alguma patologia. Então, tudo isso também é esclarecido. Só o tratamento não é milagroso, Exato. E em relação à expectativa, do cliente, quando ele chega no consultório, como trabalhar isso? Porque cada cliente é único, então a pessoa passou por uma cirurgia de bariátrica, fez a sua recuperação, vai no consultório, como equilibrar as expectativas dela com o resultado ao longo do processo, que a gente já entendeu que demora alguns meses para realmente fazer efeito. Exato, eu vou te falar que esse é o ponto principal dentro da estética, porque a gente não posso fazer um tratamento sendo que eu sei a capacidade de resultado do meu tratamento, porém o cliente está com uma expectativa de um tratamento cirúrgico. Então, a conversa, ela precisa ser muito bem alinhada. Então, assim, os bioestimuladores de colágeno, eles vão entregar um resultado, claro, levando em conta que é um tratamento minimamente invasivo. Ele não pode ir com a imagem de um efeito cirurgia, porque isso a gente não vai conseguir entregar. Então, ele é realmente para minimizar os efeitos, então, da flacidez, que a gente está focando na parte da bariátrica. Então, uma programação pré-cirurgia é bem interessante e alinhar que a gente vai conseguir reduzir os impactos da flacidez, mas nunca conseguir eliminá-la por completo. Às vezes, para alguns clientes, isso já é o suficiente, para outros não. Então, por isso que essa conversa é sempre necessária. Muito importante. Doutora, Sim. A gente quer te agradecer muito, mas antes, deixa as tuas redes sociais para a gente acompanhar o teu trabalho. Claro. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, @DRA Cris Calvetti. E por lá, se vocês tiverem alguma outras dúvidas, vocês podem me chamar que a gente segue conversando. Muito obrigada, doutora Cris. Eu que agradeço. Por trazer muito conhecimento ao nosso RS em Pauta de hoje.